Mais um dia de preparação na Toca da Raposa para o duelo contra o Sport. Cirilo, boa tarde para você, um abraço a quem nos acompanha também no Bastidores. O técnico Paulo Pessolano não contou hoje com o Rafa Silva, incômodo no pé direito e por isso fez um trabalho à parte. Vamos saber se ele vai treinar amanhã. Se treinar amanhã, será relacionado. Caso contrário, fica de fora então da partida contra os pernambucanos. O Cruzeiro, que para esse confronto tem o retorno do jogador Neto Moura para o meio-campo e pode ter o reforço do Léo Paz, atleta que está recuperado de um edema na coxa direita e pode inclusive ser titular. Vamos esperar o que vai fazer o técnico do Cruzeiro, porque o Léo Paz tem a confiança do treinador, executa, sim, esse lado direito do Cruzeiro com qualidade. Pode ser que volte, então, a equipe celeste com aquele reforço no banco. Será que o Wagner vai ser relacionado? Jogador que teve um estiramento grau 2 na coxa? Ou se ele continua utilizando o garoto Pedrão como opção no segundo tempo das partidas. O Pedrão entrou no duelo contra o Fluminense, jogador que tem 18 anos e vem agradando muito a comissão técnica do Cruzeiro. Muita gente pergunta, cadê o Paulo, cadê o Everton? Esses dois atletas servem o sub-20. Paulo e Everton, que já atuaram no time principal do Cruzeiro, mas hoje estão no time sub-20, que ontem empatou por 1-1 com o Atlético no Campeonato Mineiro. Então, sub-20, o Paulo e o Everton estão na base da equipe estrelada. Agora o recado para você que nos acompanha é da doutora Patrícia Bertz. Você vai ficar com um sorrisão bonito, vai cuidar do seu sorriso, vai cuidar dos seus dentes com a doutora Patrícia Bertz. Por quê? O tratamento é com muita atenção, com muito respeito. Tratamento também que pensa no seu bolso. Você liga no 21 16 12 30 ou manda o WhatsApp 21 16 12 30, 21 16 12 30 é o telefone da doutora Patrícia Bertz. Ela também faz clareamento dentário. Hoje tá na moda. Todo mundo faz aquele clareamento dentário para ficar com um sorrisão branquinho. Você vai na doutora Patrícia Bertz, no 21 16 12 30, 21 16 12 30. Fala que você ouviu na Itatiaia o Cruzeiro, Cirilo, que não teve o Rafa Silva. Vamos esperar se vai ser problema para a partida de terça-feira, Cirilo. Pô, Pansieri, ô Romano, Oi. nesse jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Fluminense, e evidentemente é um jogo com característica completamente diferente dos jogos que o Cruzeiro enfrenta na Série B do Campeonato Brasileiro. E qualidade também. Exato, característica e qualidade. Você resumiu meio que eu quis dizer com palavras diferentes, Emerson Romano. Síntese. O Pessolano teve o Edu como atacante apenas, né? A formação foi um pouco diferente. Ele, assim, centroavante. Ele teve o Rodolfo também. O Rodolfo não vem jogando com certa frequência. Até foi substituído no jogo, entrou o Rômulo. Então, o segundo tempo inteiro ele jogou com um cara só porque o Giovani Jesus foi expulso. O Rafa Silva, como se avalia ele no elenco do Cruzeiro? O Pansieri disse da possibilidade, talvez, que ele seja ausência. Qual o papel do Rafa Silva? Ele pode brigar por uma titularidade, pode jogar junto com o Edu, não é o ideal. Lembrando esse contexto, né? De um Cruzeiro que tá sem o Jajá, não tem esse cara de velocidade. Você sabe que eu até achei, acreditei que ele fosse, pelo menos nas mexidas que fez, ele, Paulo Pessolano, colocar o Rafa Silva ao lado do Edu contra o Fluminense. Ele e o Luvanor foram atacantes que foram relacionados e não foram pro jogo. Mas engraçado, naquele jogo contra o Fluminense, eu não vi um jogo com propício às características do Luvanor, mas sim do Rafa Silva. Eu até imaginei que ele fosse colocar o Rafa Silva, porque o Cruzeiro tem um problema e ele vai ter que tentar encontrar uma solução para o jogo de volta da Copa do Brasil, que é o time com o Neto Moura é um. O time sem o Neto Moura é outro. E o principal setor do time, meio campo. Cara, o Neto teve jogo pra trás, não sei qual foi, não me recordo. Uma dessas vitórias recentes do Cruzeiro. Teve jogo de 9 desarmes. 9 desarmes. Mas além do desarme, quem dá dinâmica ao meio campo é ele. Exato. É ele que dá dinâmica ao meio campo. Por quê? No jogo contra o Fluminense, por exemplo, a obrigação dessa dinâmica ficou com os dois volantes. E pra mim, aí uma visão pessoal de análise do jogo, a escolha do Machado foi errada. Porque o Machado, ele falou que o Machado dá intensidade do jogo. E eu não acho. E não deu intensidade ao jogo. Muito pelo contrário. E aí ele acabou, também pra mim, mexeu errado, tirando o Canezinho. Ele poderia ter recuado o Canezinho para tentar fazer essa função de segundo volante, que o Canezinho já fez muitas vezes quando jogava no Atlético Paranaense, como segundo volante, para tentar dar essa dinâmica no meio campo. E o Cruzeiro teve um problema. Por que eu tô falando no meio campo? O Cruzeiro não valorizou
a posse de bola, ele deu muito a bola para o adversário. Quando você tem um adversário que gosta dessa posse de bola, que é a característica do Fluminense, por exemplo, esse foi o grande problema. Agora não, contra o Sport Recife, vai ter esse jogador da dinâmica e vai ter, na minha opinião, o único jogador até agora do time do Cruzeiro que entendeu esse esquema do Pesolano jogando como um falso lateral, que é o Uruguai, que é o Paes. O Léo Paes. Que é o Léo Paes. Então ele vai ter esse jogador que entende o que ele quer e que consegue executar. Então, contra o Sport, ele vai ter essa possibilidade de trabalhar melhor o time. Léo Paes, que vinha, né, sendo desfalque do Cruzeiro nos últimos jogos, é de fato uma boa, uma ótima opção o retorno dele para esse meio de semana.